Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Então, eu estou aqui meditando na palavra de Deus, na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, e aqui está falando sobre um assunto que eu gostaria de comentar ele com vocês também. É sobre o livro da vida. Você sabia que existe um livro chamado o livro da vida? E é um livro que se encontra com Deus, com Jesus, lá no céu. Ele é chamado do livro da vida, ou então o livro do Cordeiro. E você sabia que só serão salvos aqueles que tiver o seu nome escrito nesse livro? Você sabia? Então, nós devemos então ter, vamos dizer assim, uma preocupação para a gente ter certeza que a gente tem o nosso nome escrito nesse livro. Caso contrário, se a pessoa não tiver, ele está perdido. Eu vou ler aqui alguns versículos que falam sobre esse assunto. No livro aos Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, eu vou ler o versículo 3. Se você não conseguir acompanhar aí, pela minha Bíblia, porque o meu celular, a imagem dele não é muito boa, aí você pode estar pegando a Bíblia e acompanhando. O apóstolo Paulo, ele escreveu para Timóteo e para a igreja que se encontrava em Filipenses. Aí ele escreveu no capítulo 4, a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Está escrito assim: E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Cujos nomes estão no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, está escrito: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, está escrito: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. A besta que viste e foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, aqui está falando, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. No livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, está escrito, se referindo ao juízo final: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia,
e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha só. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para finalizar, eu vou ler Apocalipse capítulo 21 e versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, como nós podemos ver, existe esse livro, o livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. E esse livro, ele se encontra com Deus, com Jesus, lá no céu. E só será salvo as pessoas que tiverem o nome escrito nesse livro. Tanto eu quanto você, nossa família, todo mundo, se não tiver escrito o seu nome no livro da vida, não será salvo. É bom a gente ficar sabendo disso, para a gente procurar saber as condições para que o nosso nome esteja escrito naquele livro. Se você não tem certeza que seu nome não está escrito naquele livro, tanto eu quanto você, nós devemos nos esforçarmos para conhecer a palavra de Deus e praticar ela e obedecer ela, porque a falta de conhecimento da palavra de Deus, quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, a pessoa erra muito, comete muitos erros. E nós sabemos que o pecado, ele nos impede de ter o nome escrito no livro da vida. E nós devemos, uma das condições para a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos que ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo e receber Jesus como um único e suficiente Salvador. E obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, o seu evangelho, ser um discípulo de Jesus. Essa é a condição para a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida. E a gente afastar do pecado, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele faz separação entre nós e Deus. E ele impede tanto a gente de ser salvo, como com certeza de ter o nosso nome escrito nesse livro. Que Deus possa continuar abençoando você. Então saiba que existe esse livro chamado o Livro da Vida do Cordeiro. E nós temos que ter o nosso nome nesse livro para nós ter certeza da nossa salvação. Porque se um homem morrer sem estar com o nome escrito nesse livro, ele morre sem salvação. E nós que estamos aqui vivos na terra, nós temos que meditar bastante nesse assunto e procurar conhecer mais sobre isso, para o nosso nome estar escrito nesse livro. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.